girl is making me so uncomfortable right now. I feel so like violated. All I want to do is come here and work out, and this is what she does. Excuse me, ma'am. Do you have a problem? What are you talking about? You're like staring at me, and it doesn't make me feel any better about myself. It makes me feel very, very insecure that you're staring at me and you're making me feel like this. Do you have a problem? Look, I don't care if you're my girlfriend. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal. Bora comentar sobre esse vídeo, que claramente é um vídeo de humor, né? Mas no humor nós podemos falar muitas verdades, né? Então você vê o quanto que esses vídeos dessas moças falando, nossa, que absurdo, o cara tá me olhando e não sei o que, o quanto eles são ridículos, né? O quanto que eles não têm nenhuma base real, é apenas um sentir que elas têm, né? E é importante você pegar essa palavra, o sentir, o sentimento, tá? Isso explica muito da natureza do feminino, tá? Então ela sente alguma coisa, automaticamente essa coisa está acontecendo. Não importa se às vezes o cara tá olhando pro nada, se às vezes ele olhou, achou bonita, mas é só, tá? Não importa, não interessa, tá? Qualquer dinâmica que aconteça dali pra frente será pautada no que ela sentiu. Então se ela tem algum tipo de rejeição à figura daquela pessoa, automaticamente qualquer coisa que ela faça vai ser tratada com o desdém, com talvez revolta, enfim, com algum tipo de sentimento ligado a isso, tá? E é por isso que às vezes alguns caras falam, se é bonito é elogio, se é feio é outra coisa, né? Por que que a gente fala muito disso? Porque isso está ligado a totalmente esse sentir, né? Então se ela não tem nenhum nível de sentimento de atração, o que quer que seja por você, se você fizer uma movimentação do tipo falar um oi, né? Falar bom dia, já vai ser o suficiente para ela não ir com a sua cara, ela considerar que você tá em cima dela, que tá tentando alguma coisa, não sei o que. Então, é até por isso que às vezes quando a gente comenta sobre a figura do Pua, o sentido de você aprender técnicas e não sei o que, meio que no fim acaba sendo não 100% inútil. Eu sou um dos produtores aqui que não considera o Pua uma inutilidade total, não. Tem seu valor ligado à dinâmica de conversa, dinâmica de você ter um posicionamento legal e tal, mas não adianta nada se a pessoa, nos primeiros segundos, olhou pra você e sentiu algo, né? Nesse sentir, né? Quando o feminino, ele sente, né? Então, na cabeça dela, elas acham que tem um sexto sentido especial, não sei o que. Nada disso, balela, conversa. Né? Mas elas querem imaginar essa possibilidade, então qualquer coisa que você faça vai ser baseada nisso. Elas têm um pré-julgamento muito forte, tá? E eu falo forte no sentido negativo, tá? Não é, nossa, que poder que elas têm. Não, é porque elas são assim, elas têm esse conceito prévio, né, sobre você muito elevado. E até por isso que eu falo que se você, né, já tem uma vivência um pouquinho maior, já percebeu como que o feminino te enxerga, é baseado nisso que tem que ir a sua técnica de sedução, o que quer que seja. Não pode ser baseado no nada. Tem que ser baseado na forma como ela te vê. Se você quer isso, tá? Lembre disso. Eu tô falando se você quer, tá? Então é aí que entra pra mim a grande falha de muitos produtores relacionados a esse tema e por que que esse tema caiu em certo desuso. Porque no fim, o cara ele quer usar técnicas muito similares com pessoas, né, com perfis masculinos completamente diferentes. Ele quer dizer algo no sentido assim, não tem problema a sua aparência, o importante é a sua atitude, não sei o que e tal, o seu game. Não, nada a ver. Então, eu tô falando sobre isso dentro desse vídeo porque, né, eu quero apresentar para vocês dentro do exemplo, o tema, né, porque o tema ali foi a encarada, o quanto que é absurdo, né, o quanto que é ridículo, né, muitas a terem essa visão, mas é baseado justamente na forma como ela te enxerga que ela vai ter esse tipo de visão, entende? É isso no fim. Então, se você pretende ter, pretende que elas te enxerguem de outra forma, eu vou ter que infelizmente te dar um recado negativo agora. Há uma tendência de que isso não vai acontecer.
Ou pelo menos, se acontecer, vai demandar uma transformação muito elevada da sua figura, especialmente da parte estética, tá? Então, se você quer ser visto de outra maneira pelo feminino, né, primeiro, talvez você tenha que sair do seu círculo social atual, ir para um círculo totalmente diferente, e antes disso fazer uma mudança drástica no visual, na aparência. A aparência conta muito, tá? Demais, tá? Muito acima do que qualquer cara aí comum acha, tá? A real é que toda essa ideia de que se é feio é outra coisa, e se é bonito é elogio, tá ligada a esse fato, tá? Então, por isso que você, quando vê essas situações todas, nossa, que cara creepy, né? Que cara esquisito que tá olhando pra mim, não sei o quê, pode reparar, na maior parte das vezes, são caras mais velhos. Geralmente eu trago exemplos aqui pra vocês, né? O senhorzinho, coitado, tá fazendo exercício na academia, ela tá falando, ai, que absurdo, o cara tá aqui, tá me olhando e tal. Então, caras assim, né, às vezes são, né, como eu falei, caras que não tem muito lá nenhum atrativo, nada interessantes. Então, no fim, o problema, se realmente o problema fosse ficar sendo encarada o tempo todo, o que elas fariam? Elas usariam roupas, né, mais largona, mais folgada, cobrindo um pouco mais, porque ela teria esse incômodo real. Então, o que eu falo, a mulher que ela tem esse incômodo real, ela costuma fazer isso. Agora, a que já vai toda, né, toda produzida, toda não sei o que, ela quer atenção, só que ela não quer atenção de qualquer um. E quando essa atenção vem de qualquer um, aí ela se sente desvalorizada, se sente pra baixo, tudo sentir. Ó, repara, sente. Ela sente isso, ela sente aquilo. Então, muito dos argumentos do feminino que nós vemos hoje estão tudo ligado ao sentir. Basta ela sentir que já é suficiente para isso se tornar um problema, para isso se tornar talvez uma situação que envolva até polícia. Então, tudo hoje é no sentido. Inclusive, quando a gente fala daquele adendo que foi colocado recente aí numa lei ligado à biopsicológica. Então, você vê, tudo tá dentro do emocional. O emocional manda muito. Então, inclusive eu falo, quando você pretende ter algum tipo de argumento, né, algum tipo de discussão, se isso você achar interessante, você tem que entender que quando você está discutindo com o feminino, você tem que ir com base no sentimento, tá? No emocional, sempre. Mesmo a mulher que você conhece mais lógica, em algum ponto ela vai demonstrar parte dessa natureza que está ligada ao emocional. O emocional vale muito mais a elas do que qualquer relação de 1+1, tá? O 1+1 igual a 2 depende, para elas depende. Talvez, não é bem assim, tá? Então, tudo vai ser na base disso, tá? Inclusive essas situações de que alguns caras vão poder olhar, que não vai ter problema nenhum, outros nem tanto, né? Então, assim, e não é só a parte da aparência, né? Eu falei da aparência porque fica parecendo até um aspecto de 1+1, mas nem sempre, tá? Então, tem N fatores que podem levar o feminino a enxergar você como ou um cara elogiando ou um cara fazendo coisa errada, certo? Então, tome cuidado, não não crie brecha para essa interpretação, porque você não tá na pele dela para saber como que ela vai interpretar. Então, quando você se coloca nessa posição, começa a ficar, né, todo dia, toda hora, ficar olhando, prestando atenção, não sei o que, né, e no fim, ficar querendo, né, chavecar todo mundo por aí. Então, nessa pegada, vai chegar uma hora que você vai se deparar com um emocional diferenciado. Então, tome cuidado, tá certo? Então é isso, cowboys. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima.